No vídeo de hoje, o cenário vai ser um pouco diferente. Eu, Trader John, vou desenhar para você aprender de uma vez por todas. Hoje o cenário vai ser papel e caneta, ensinando para você de uma forma simples como operar nesse mercado. Antes de eu começar o vídeo, entra aqui no grupo do Telegram para começar a operar comigo de segunda a sexta-feira. Abre a sua conta no link aqui abaixo na corretora Ibinex para você conseguir operar na corretora na qual eu utilizo e funciona, beleza? E já me segue nas redes sociais. Eu vou utilizar simplesmente papel e caneta para te provar que dá para operar nesse mercado, ensinando estratégias tops, coisas fáceis, mas de formas lucrativas para você. Não te prometo resultado, mas eu prometo conteúdo de altíssimo valor, porque no final das contas quem está na tela do outro lado é você e não eu, mas para te mostrar que o conteúdo que eu te passo, eu opero todos os dias de segunda a sexta-feira às 15h30 lá no meu grupo do Telegram, junto com a galera. Então não perde essa oportunidade de vir operar comigo e não estou te sorteando para nenhuma alavancagem. Se alguém estiver fazendo isso, se passando por mim, é golpe, tá joia? Eu opero de forma gratuita. Valeu? Vamos para o vídeo, porque agora é a hora de eu utilizar minha arte desenhando para você aqui, galera. Então vamos para o desenho. Então vamos nessa, para você entender o que é um suporte pro. Eu vou ter que desenhar para você entender. Entenda uma coisa, que quando o mercado está tendo movimentações de alta, ele está performando sempre com fundos ascendentes, e toda vez que você tem um pico de retração no famoso pullback nessas regiões aqui, o mercado se movimenta porque ele sente uma pressão vendedora vindo da contraparte. Tá bom? Então eu tenho um suporte que direciona e a resistência que é o que faz o preço cair. Então o suporte Pro, ele vai estar sempre aqui nessa região e a resistência Pro vai estar sempre no alto da região. Então quando o preço chegar nessa região, o preço vai tentar fazer um pico de resistência sempre com os topos descendentes e sempre com fundo mais baixo que o fundo anterior. Primeiro ponto que você precisa entender aqui onde está esses pontos estratégicos para coletar uma boa compra no suporte Pro, tá bom? O que é um suporte Pro, John? É uma região importante onde o preço trabalhou no passado alguns pontos como captura de liquidez. Imagina que aqui nessa região aqui, ó, para você entender, essa região aqui, ela foi uma vela que teve uma vela pavio aqui no padrão de martelo, teve uma captura de liquidez e o preço jogou para cima. Então, se o preço performa buscando essa região, logo quando ele vinha buscar esse alvo aqui, temos o passado aqui, tá? Daqui a pouco chega nessa região. Quando ele vier buscar essa região do fechamento desse gap, dessa abertura, o preço vai tentar buscar e segurar aqui. Mas provavelmente você pode estar efetuando uma compra num suporte nessa região. E ele pode estar sendo anulado porque ele vai buscar a famosa captura de liquidez. A vela vermelha vai continuar caindo, anulando essa entrada, vai continuar caindo, tá bom? Ela vai continuar caindo. A próxima vela vai ser uma vela vermelha, tá bom? Uma vela vermelha que caiu, ela se movimentou e depois ela deixou uma captura de liquidez, fazendo o quê? O fechamento dela estando favoravelmente aqui acima, dentro dessa região que eu considerei como um suporte Pro. Por que o John tá falando de um suporte Pro? Porque às vezes o mercado ele tá vindo de uma LTA e ele já perdeu essa região e você não sabe onde o mercado vai segurar. Então, antes de você se perguntar onde o mercado vai se segurar, pensa comigo nessa região aqui, ó. O mercado ele teve uma captura de liquidez, o mercado teve pavio, teve impulsão do preço, ele jogou o preço para cima, o preço agrediu o book, senão ele vai cair, ele vai perder essa região que era para ser um suporte importante e vai cair, porque ele já veio fazendo formação de topo descendente e ativa um suporte, tá, muito forte com a captura de liquidez. Agora veja, temos o suporte que ativou essa onda de alta, tivemos um pullback com a força compradora e esse outro ponto de força compradora. E aqui ele perdeu a sua LTA. Qual o ponto de defesa dessa região antes de buscar essa captura de liquidez? É esse último fundo aqui, pessoal, ó. Esse último fundo. Se o mercado ele fez essa pernada de alta e ele perde esse último fundo aqui, ó,
acabou. Ele não vai ser parado nesse e talvez nesse aqui ele vai dar uma resposta, porque ele vai descer de uma forma muito rápida para essa região, buscando toda essa absorção do preço. O preço quer dizer que ele vai continuar caindo? Não, ele fechou um espaço, ele fechou um gap no mercado que tinha ali para depois voltar a subir, tá bom? Para depois ele voltar a subir nessas regiões com uma nova direção. Assim funciona um suporte pró, tá bom? Vamos para uma resistência, tá bom? Vamos lá para uma resistência. O mercado ele é feito de altas e baixas, então se o mercado está subindo, né, ele também pode estar no formato oposto. Vamos supor que ele estava caindo, você pegou uma tendência de baixa, tá bom? Uma resistência de baixa, quando o preço vem de baixo para cima, cai, e agora eu vou pegar essa movimentação de alta. Então ele vai cair aqui do topo 1 aqui, ó, tá vendo? Vai fazer um pullbackzinho, vai fazer outro fundo, vai fazer outro pullbackzinho aqui, vai caindo. Se não ficar perfeito, mas espero que você entenda a intenção aqui do desenho, tá bom? Ele vai fazer uma captura de liquidez aqui nesse suporte, ou vai fazer um novo fundo. Ele pode estar fazendo um novo fundo. Aqui vai se tornar uma vela forte, tá bom? Ó, uma vela forte. Capturou essa liquidez, não exatamente o martelo, tá? Mas geralmente quando tem martelo, tem captura de liquidez, então tem reversão, tem absorção, tem um monte de coisa, jogando o preço para cima. E agora o mercado começa a fazer uma nova onda de alta. E agora vamos para raciocínio inverso, né? Temos o suporte pró e temos a resistência pró, que é justamente essa movimentação de fechamento do gap, essa região que ficou em aberto. Veja que nessa amplitude aqui, ó, ficou um vácuo aqui, ó, nessa região. Não vou desenhar agora, nessa região ficou um vácuo. Então o que eu tenho que observar? Aonde está segurando o preço? Dentro dessa região, para que eu possa conseguir operar com uma forma mais assertiva. Lembra que nós tivemos uma LTB, tá bom? Tivemos uma LTB aqui, o preço caindo. Não ficou tão bonito, era para estar mais bonito, era para estar aqui assim, né? Tivemos uma LTB e o preço caindo. E o mercado ele faz o quê? Uma famosa quebra de estrutura do preço, e ainda temos o quê? Um pullback nessa região de ombro, cabeça-ombro. Eu vou fazer uma aula só de figuras gráficas para você poder aprender esse padrão, tá bom? Então olha lá, ele fez essa movimentação, e o que está acontecendo aqui? O preço começa a se movimentar. Fez um pullback acima de um fundo ascendente, confluindo com esse suporte, o preço direcionou para cima. O que você tem que fazer aqui? O que você tem que entender aqui nessa região? Que o preço vai buscar essa região compradora. Porque uma vez que ele perdeu, fez um fundo ascendente, onde é o preço limite dele? Essa região. Ele perdeu essa região aqui de resistência, tá bom? Ela perdeu essa região que estava acumulada do preço de indecisão. O preço automaticamente, talvez ele não vai fazer escada, ele vai dar um pump para cima e vai jogar de vez para lá. Por quê? Ele vai vir buscar toda essa liquidez que ficou aberta para fechar o gap da região, para depois cair. Então a resistência pró vai ser ativada nessa região vendedora, tá? Porque é como se fosse uma maçã, tem a contraparte, tem a parte de cima da maçã encaixando com a de baixo, então o preço foi deslocado. Então para fechar esse gap eu tenho que fechar a maçã, ou a famosa pokebola do trade. Fechou? Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo, bem didático. Tive que desenhar para você poder entender de uma vez por todas como funciona uma região importante de suporte. Então se você quer saber mais sobre day trade e como operar no mercado, fica comigo para as próximas aulas. Tamo junto e é nóis, valeu!